Bíblia Sagrada. 1 Crônicas. Capítulos 1 ao 10. Capítulo 1. Versículos 1. Adão, Sete, Enos. 2. Cainã, Maalalel, Jared. 3. Enoque, Metusalém, Lameque. 4. Noé, Sem, Cã e Jafé. 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 6. Os filhos de Gomer, Askenais, Rifate e Togarma. 7. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodani. 8. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. 9. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá, os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. 10. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. 11. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim. 12. A Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. 13. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Ete. 14. Aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus. 15. Aos Iveus, aos Arqueus, aos Sineus. 16. Aos Arvadeus, aos Imareus e aos Amateus. 17. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Aram, Us, Geter e Meseque. 18. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. 19. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto, nos seus dias, se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. 20. Joctã gerou a Modá, a Salefi, a Zarmavé, a Gerá. 21. A Adorão, a Uzal, a Dicla. 22. A Ebal, a Abimael, a Sabá. 23. A Ofir, a Avila e a Jobabe, todos estes eram filhos de Joctã. 24. Sem, Arfaxade, Selá. 25. Eber, Peleg, Reu. 26. Serug, Naor, Tera. 27. E Abrão, que é Abraão. 28. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. 29. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Ebaiote, depois Quedar, Adbiel, Mibsão. 30. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá. 31. Getur, Nafis e Quedemá, estes foram os filhos de Ismael. 32. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Jucsã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a sua. Os filhos de Jucsã, Sabá e Dedã. 33. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda, todos estes foram filhos de Quetura. 34. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. 35. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. 36. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenais, Tina e Amaleque. 37. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. 38. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibião, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. 39. Os filhos de Lotã, Orilhomã, e a irmã de Lotã foi Tina. 40. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibião, Aías e Aná. 41. O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Amrão, Isbã, Itran e Querã. 42. Os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã, Uzarã. 43. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel, Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. 44. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. 45. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. 46. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, este feriu a Midian no campo de Moabe, o nome da sua cidade era Avite. 47. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. 48. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. 49. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Elpor. 50.
Morreu Baal-Hanã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misabe. 51. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete. 52. O príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom. 53. O príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar. 54. O príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Capítulo 2. Versículos 1. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. 2. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. 3. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bate-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. 4. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amul. 6. Os filhos de Zera: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. 7. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. 8. O filho de Etã: Azarias. 9. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jeramiel, Rão e Quelubai. 10. Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. 11. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. 12. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. 13. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro. 14. A Natanael, o quarto, a Radai, o quinto. 15. A Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. 16. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. 17. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. 18. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jezer, Sobab e Ardom. 19. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. 20. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. 21. Então, Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. 22. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. 23. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. 24. Depois da morte de Esrom, em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. 25. Os filhos de Jeramiel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aias. 26. Teve Jeramiel outra mulher, cujo nome é Ratara. Esta foi a mãe de Onã. 27. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, foram Maas, Jamim e Equer. 28. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. 29. A mulher de Abizur chamava-se Abiail e lhe deu Aban e Amolide. 30. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. 31. O filho de Apaim, Izi, o filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. 32. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. 33. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramiel. 34. Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. 35. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. 36. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. 37. Zabade gerou a Eflau, e Eflau, a Obed. 38. Obed gerou a Jeú, e Jeú, a Azarias. 39. Azarias gerou a Elis, e Elis, a Eliasa. 40.
Eleasa gerou a Cismai, e Cismai, a Salum. 41. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias, a Elisama. 42. O primogênito de Calebe, irmão de Jeramiel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abiebron. 43. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. 44. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. 45. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. 46. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz Arã, a Mosa e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. 47. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. 48. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. 49. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madmana, e a Seva, pai de Mapena e de Gibeá, e Axa foi filha de Calebe. 50. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim. 51. Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. 52. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroéas e Amenuote. 53. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Oratitas e os Estauleus. 54. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, Atrote Bet-Joabias e Manaate, Zoreu. 55. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Versículos 1. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron: o primogênito, Anon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. 2. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. 3. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itrião, de Eglá, sua mulher. 4. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. 5. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. 6. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete. 7. Nogá, Nefeg, Jafia. 8. Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. 10. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. 11. De quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás. 12. De quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão. 13. De quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés. 14. De quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. 15. Os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. 16. Os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias. 17. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel. 18. Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. 19. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei; os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. 20. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezede, 5 ao todo. 21. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías; os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. 22. O filho de Secanias foi Simaías; os filhos de Simaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. 23. Os filhos de Mearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. 24. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Versículos
1. Os filhos de Judá foram Pérez, Isrom, Carmi, Ur e Sobal. 2. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou Alma e Alaade, são estas as famílias dos Oratitas. 3. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jesriel, Isma e Dibas, e era o nome da irmã deles Azeleupani. 4. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza, estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. 5. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. 6. Naara deu à luz a Uzão, a Efer, a Temeni e a Astari, estes foram os filhos de Naara. 7. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã. 8. Os gerou Anube e Azobebe foi pai das famílias de Arel, filho de Aron. 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 11. Quelube, irmão de Suá, gerou Amer, este é o pai de Estom. 12. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teina, pai de Irnaás, estes foram os homens de Reca. 13. Os filhos de Kenaz foram, Otiniel e Siraías, o filho de Otiniel, Atate. 14. Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. 15. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elainã, e o filho de Elá, Kenaz. 16. Os filhos de Jealelel, Zif, Zifa, Tiria e Azariel. 17. Os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom, foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samaísba, pai de Estemoa. 18. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. 19. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. 20. Os filhos de Simão, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilom, e os filhos de Zi, Zoete e Ben-Zoete. 21. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Elada, pai de Maressa, Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia. 22. Como ainda Joquim, e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarafi, os quais dominavam sobre Moabe, de Jazubileim. Estes registros são antigos. 23. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. 24. Os filhos de Simeão foram, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. 25. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. 26. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. 27. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. 28. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual. 29. Em Bila, em Ezem, em Tolade. 30. Em Betuel, em Orma, em Ziclag. 31. Em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até ao reinado de Davi. 32. As suas aldeias foram, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. 33. Com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. 34. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias. 35. Joel, Jeu, filho de Josibias, filho de Siraías, filho de Aziel. 36. Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia. 37. Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. 38. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. 39.
chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. 40. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram, dantes, os descendentes de Cã. 41. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. 42. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaias e a Uziel, filhos de Zi. 43. Feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Capítulo 5. Versículos 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. 2. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. 3. Foram estes, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. 4. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei. 5. De quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal. 6. De quem foi filho Biera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo, ele foi príncipe dos Rubenitas. 7. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel, Zacarias. 8. Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. 9. Também habitaram do lado oriental, até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. 10. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. 11. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. 12. Joel foi o cabeça, e Safã, o segundo, também Janá e Safate estavam em Bazã. 13. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zeeber, ao todo, 7. 14. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. 15. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. 16. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até aos limites de todos os arredores de Saron. 17. Todos estes foram inscritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. 18. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760, capazes de sair a combate. 19. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. 20. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque, na peleja, clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. 21. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. 22. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. 23. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. 24. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. 25.
porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Arai para o rio Gozã, onde permanecem até ao dia de hoje. Capítulo 6. Versículos 1. Os filhos de Levi foram, Gerson, Coate e Merari. 2. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. 3. Os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 4. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias, a Abisua. 5. Abisua gerou a Buqui, e Buqui, a Uzi. 6. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías, a Meraiote. 7. Meraiote gerou a Marias, e a Marias, a Aitube. 8. Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque, a Imaas. 9. Aimaas gerou Azarias, e Azarias, a Joanã. 10. Joanã gerou Azarias, este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. 11. Azarias gerou Amarias, e Amarias, a Aitube. 12. Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque, a Salum. 13. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias, a Azarias. 14. Azarias gerou a Seraías, e Seraías, a Josadaque. 15. Josadaque foi levado cativo, quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. 16. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. 17. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. 18. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. 19. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. 20. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima. 21. De quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. 22. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir. 23. De quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir. 24. De quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Zias, de quem foi filho Saul. 25. Os filhos de Eucana, Amasai e Aimote. 26. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate. 27. De quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. 28. Os filhos de Samuel, o primogênito, Joel, e depois Abias. 29. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá. 30. De quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. 31. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. 32. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. 33. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. 34. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. 35. Filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amasai. 36. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. 37. Filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré. 38. Filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. 39. Seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia. 40. Filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias. 41. Filho de Etini, filho de Zera, filho de Odaías. 42. Filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei. 43. Filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. 44.
Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque. 45, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Uquias. 46, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer. 47, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. 48. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. 49. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. 50. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua. 51. De quem foi filho Buqui, de quem foi filho Zi, de quem foi filho Zeraías. 52. De quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube. 53. De quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. 54. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. 55. Deram-lhes Hebron, na terra de Judá, e os seus arredores. 56. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. 57. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna com seus arredores, Jatira e Estemoa com seus arredores. 58. Ilém com seus arredores, Debir com seus arredores. 59. Azam com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. 60. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores, ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. 61. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. 62. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã, caíram 13 cidades. 63. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. 64. Assim, deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. 65. Deram-lhes por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, que são mencionadas nominalmente. 66. Algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim. 67. Pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores. 68. Joquinião com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores. 69. Ajalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. 70. E, da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Biliam com seus arredores foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. 71. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram, em Bazã, Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. 72. Da tribo de Sacar, Quedes com seus arredores, da Beirate com seus arredores. 73. Ramote com seus arredores e Anim com seus arredores. 74. Da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abdon com seus arredores. 75. Ucoque com seus arredores e Reobi com seus arredores. 76. Da tribo de Naftali na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Quiriataim com seus arredores. 77. Os demais filhos de Merari receberam, da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. 78. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes, da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores. 79. Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores.
80 E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores. 81 Isbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Capítulo 7. Versículos 1. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. 2. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número, nos dias de Davi, foi de 22.700. 3. O filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Sias, 5 ao todo, todos eles chefes. 4. Tinham, nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. 5. Seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. 6. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3 ao todo. 7. Os filhos de Bela, Isbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. 8. Os filhos de Bequer, Zimira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. 9. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. 10. O filho de Gediael, Bilã, os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eudi, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizar. 11. Todos estes, filhos de Gediael, foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. 12. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. 13. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Gezer e Salum, filhos de Bila. 14. O filho de Manassés, Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. 15. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca, o nome do irmão de Maquir era Zelofiade, o qual teve só filhas. 16. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez, irmão deste foi Ceres. Os filhos de Pérez foram Ulam e Requem. 17. O filho de Ulam, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. 18. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isodi, a Abiezer e a Macla. 19. Foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. 20. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate. 21. De quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. 22. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. 23. Depois, coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e de cima, como também a Uzé em Será. 25. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã. 26. De quem foi filho Adã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. 27. De quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. 28. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao oriente, Naarã, e, ao ocidente, Gezer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. 29. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Sean e suas aldeias, Taanac e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias, nestas, habitaram os filhos de José, filho de Israel. 30. Os filhos de Azer, Ina, Isvá, Isvi e Berias e Sera, irmã deles. 31. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. 32.
Eber gerou a Jaflete, a Sumer, a Otão e a Suá, irmã deles. 33. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. 34. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubaiara. 35. Os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Ina, Sela e Zemal. 36. Os filhos de Zofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra. 37. Bezer, Udi, Sama, Silsa, Itran e Biera. 38. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispeara. 39. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rizia. 40. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra, seu número foi de 26.000 homens. Capítulo 8, versículos 1. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo, a Ará, o terceiro. 2. A Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. 3. Bela teve estes filhos, Adar, Gera, Abiúde. 4. Abizua, Naamã, Auá. 5. Gera, Sefufairão. 6. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate. 7. Naamã, Aías e Gera, este os transportou e gerou a Uzai e Eude. 8. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe. 9. De Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Malcã. 10. A Jeus, a Saquias e a Mirma, foram estes os seus filhos, chefes das famílias. 11. Uzim gerou a Bitube e a Eupaal. 12. Os filhos de Eupaal foram, Eber, Misan e Semede, este edificou a Ono e a Lod de suas aldeias. 13. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. 14. Aiô, Sazaque, Jeremote. 15. Zebadias, Arade, Éder. 16. Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. 17. Zebadias, Mesulão, Isqui, Éber. 18. Esmerai, Eslias e Jobabe, filhos de Eupaal. 19. Jaquim, Zicri, Zabide. 20. Elienai, Ziletai, Eliel. 21. Adaías, Beraias e Sinrate, filhos de Simei. 22. Ispan, Eber, Eliel. 23. Abidom, Zicri, Anã. 24. Ananias, Elão, Antotias. 25. Ifideias e Penuel, filhos de Sazaque. 26. Sanserai, Searias, Atalias. 27. Jaresias, Elias e Zicri, filhos de Jeroão. 28. Estes foram chefes das famílias, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. 29. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. 30. E também seu filho primogênito Abidom e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab. 31. Gedor, Aió e Zequer. 32. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, com seus irmãos, bem defronte deles. 33. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Isbaal. 34. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. 35. Os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. 36. Acás gerou a Jeoada, Jeoada gerou a Lemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. 37. Mosa gerou a Biniá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. 38. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã, todos estes foram filhos de Azel. 39. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Elifelete, o terceiro. 40. Os filhos de Ulã foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9, versículos 1.
todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão. 2. Os primeiros habitadores, que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. 3. Porém alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. 4. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Enri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. 5. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. 6. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. 7. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. 8. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. 9. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. 10. Dos sacerdotes, Jedaías, Joiaribe, Jaquim. 11. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. 12. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. 13. Como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. 14. Dos levitas, Semaías, filho de Essube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. 15. Baquebacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. 16. Obadias, filho de Simaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. 17. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã e os irmãos deles, Salum era o chefe. 18. Estavam até agora de guarda-porta do rei, do lado do oriente, tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. 19. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. 20. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. 21. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. 22. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. 23. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. 24. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. 25. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir, de tempo em tempo, para servir com eles durante 7 dias. 26. Porque havia sempre, naquele ofício, 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. 27. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de abrir, todas as manhãs. 28. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. 29. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. 30. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. 31. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. 32.
Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. 33. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque, de dia e de noite, estavam ocupados no seu mister. 34. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. 35. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. 36. E também seu filho primogênito Abidom e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab. 37. Gedor, Aiol, Zacarias e Miclote. 38. Miclote gerou a Simea. Estes habitaram em Jerusalém, com seus irmãos, bem defronte deles. 39. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Isbaal. 40. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. 41. Os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque e Tareia. 42. Acaz gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. 43. Moza gerou a Biniá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. 44. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Ana. Todos estes foram filhos de Azel. Capítulo 10. Versículos 1. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. 2. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. 3. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. 4. Então, disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. 6. Assim, morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. 7. Vendo os homens de Israel que estavam no vale que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. 8. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. 9. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. 10. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fecharam na casa de Dagom. 11. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo, quanto os filisteus fizeram a Saul. 12. Então, todos os homens valentes se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo, em Jabes, e jejuaram 7 dias. 13. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. 14. E não ao Senhor, que, por isso, o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.